Olá, estamos de volta na programação da RPTV com RPTV Esportes. Nesta segunda-feira vamos trazer para você Campeonato Brasileiro e também falar de segunda divisão do Campeonato Paulista. Lembrando que você pode participar conosco aqui do nosso programa através do WhatsApp, que vai aparecer na tela a qualquer momento, é o 019 992 90 6994. Esse é o número para você mandar aí o seu vídeo, a sua... enfim, interagir aqui com a gente no programa de hoje. Vamos começar já falando de série da segunda divisão do Campeonato Paulista, a Bezinha, né? Nós vamos mostrar para vocês aí de casa a tabela de classificação do grupo 3, que são os clubes aqui da nossa região, e trazer também a rodada que vai acontecer no próximo final de semana, a rodada de número 11. Coloca na tela aí pra gente, Arthur, os jogos que aconteceram nesse final de semana e também a tabela de classificação da segunda divisão do Campeonato Paulista. Aí para você na tela, o Rio Branco segue na liderança do grupo 3 com 20 pontos ganhos. O Rio Branco está com 83,3% de aproveitamento na fase de grupos. Sabia dessa, Vinícius? 83%. Juntamente do Rio Branco, o Paulista de Jundiaí também tem a mesma porcentagem de aproveitamento. São as duas melhores campanhas da Bezinha até então. Rio Branco é o líder com 20 pontos em 8 jogos, ou seja, de 24 pontos disputados, o Rio Branco conquistou 20. Está fazendo uma grande campanha nessa segunda divisão do Campeonato Paulista. O 15 de Jaú vem logo atrás ali também, está fazendo uma boa campanha com 17 pontos. E lembrando que as duas equipes, tanto Rio Branco quanto o 15 de Jaú, têm ainda 8 jogos, né? Vão jogar, vai jogar a 9ª rodada, né? Lembrando para você de casa que sempre um grupo folga por cada rodada. Temos 7 equipes nos grupos. Então uma equipe sempre folga, por isso você está vendo aí, existem equipes com 9 jogos e 3 equipes com 8 jogos. Essas equipes ainda vão jogar a sua, vamos colocar aí, 9ª rodada, né? O Itapirense já tem 9 jogos, está com 15 pontos, subiu uma posição depois de vencer no sábado a equipe do Brasilis em casa. O Independente perdeu jogando em Jaú para o 15 de Jaú. Perdeu pelo placar de 2-0 e com isso caiu uma posição, está ali com 13 pontos ganhos. Jaguariúna perdeu para a equipe do Rio Branco em casa pelo placar de 2-1. E o Brasilis, como eu também falei, já perdeu para o Itapirense no sábado. E União Barbarense folgou nessa rodada e está amargando ali a lanterna da competição. É o 7º colocado, 5 pontos em 8 jogos. Realmente a campanha aí do União Barbarense é uma campanha muito fraca. Olha só, agora para você ir no detalhe, a 11ª rodada da segunda divisão do Campeonato Paulista. A gente tem aí o União Barbarense que está em busca, né, pelo menos nessa reta final aí, esboçar uma reação. Ainda temos mais 4 rodadas para acontecer na segunda divisão. O Rio Branco, o União Barbarense, matematicamente ainda tem chance, mas é muito difícil a situação do União. Precisaria vencer todos os jogos, torcer por uma série de resultados. A situação do União é muito complicada. Vai jogar em casa no sábado às 16 horas contra a equipe do Jaguariúna. O Brasilis recebe em casa a equipe do Rio Branco de Americana. Esse jogo vai acontecer lá em Águas de Lindóia, na casa do Brasilis. O jogo é domingo às 10 da manhã. Depois nós temos ali o 15 de Jaú recebendo em casa a equipe do Itapirense. Duelo aí do vice colocado com o 3º colocado. Por isso, fica aí para você no detalhe os jogos que acontecem nesse final de semana, válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. As equipes aqui da nossa região, em especial a equipe do Rio Branco de Americana, União Barbarense e a equipe do Independente de Limeira. Como a gente sempre fala aqui no nosso programa, nós queremos ver as equipes da nossa região forte para que o esporte regional esteja cada vez mais forte. E essas equipes em especial, né, com tanta tradição, com tanta história, principalmente Rio Branco e União Barbarense,
por onde passaram tantos grandes nomes do futebol brasileiro. Fica a nossa torcida para que possam sempre fazer boas temporadas. Falando especialmente de 2019, onde essas equipes chegaram aí na última divisão do campeonato estadual, o Rio Branco está fazendo uma boa temporada, está conseguindo bons resultados, está com uma equipe mais encaixada que tem conquistado os resultados tanto dentro de casa quanto fora de casa. Já a equipe do União Barbarense não começou bem a temporada 2019, perdendo aí grande parte dos jogos, uma vitória apenas em 8 jogos disputados. Por isso, a gente torce para que o União, nessa reta final, consiga se encontrar na competição, mesmo que não se classifique, porque a situação é muito difícil, mas que possa, pelo menos, mostrar um bom futebol, porque o União Barbarense tem tradição, tem história, tem camisa no futebol paulista, e a gente torce para que volte a ser o União Barbarense de anos atrás, que jogava Série A2, jogava Série A1, muitas vezes brigando de igual para igual com os outros clubes, e é isso que nós torcemos e esperamos, que o futebol regional esteja cada vez mais forte, cada vez mais valorizado. E claro, aqui no RPTV Esportes vamos seguir acompanhando a segunda divisão do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha, e breve vai começar a Copa Paulista de Futebol, que nós também vamos acompanhar os clubes aqui da nossa região. Nós vamos ter a Inter de Limeira, que voltou para a elite do futebol paulista, vai estar jogando a Copa Paulista agora no segundo semestre. Tem o 15 de Piracicaba, que quase subiu, acabou perdendo na semifinal para a equipe da Inter de Limeira, também vai estar nessa edição da Copa Paulista. Tem a equipe do Rio Claro também, que vai estar participando dessa edição da Copa Paulista, agora no segundo semestre. E nós aqui no RPTV Esportes vamos estar acompanhando a competição, que é a segunda competição mais importante do calendário estadual, Copa Paulista de Futebol. Vamos agora falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos a 7ª rodada da principal competição do nosso país. Muitos gols, muitos golaços, muita coisa acontecendo. E começar dando primeiro a informação: o Corinthians, né, iria jogar contra a equipe do Goiás, teve essa partida adiada pelo fato de que o Corinthians vem aí numa sequência de jogos importantes, né? Jogou com o Desportivo Lara, depois decidiu a Copa do Brasil contra o Flamengo, e em função do amistoso do Brasil na semana que vem, que será na quarta-feira, o jogo da Copa do Brasil, a grande decisão entre o Flamengo e Corinthians, vai ser na terça-feira. Como o jogo do Corinthians estava marcado para ser no sábado, a CBF decidiu adiar esse confronto entre Corinthians e Goiás, para que o Corinthians tivesse um pouquinho mais de tempo, né, para descansar e poder jogar essa decisão. Então, em função desse calendário, né, desse amistoso do Brasil na quarta-feira contra a seleção do Catar, né, amistoso preparatório para a Copa América, o jogo do Corinthians acabou sendo adiado. Vamos falar dos jogos que aconteceram no sábado, começando pelo Bahia e o Grêmio. Olha, a equipe do Grêmio, que parecia que iria embalar na competição, acabou perdendo fora de casa para a equipe do Grêmio. A gente está vendo aí o primeiro, né, e único gol marcado pelo Rodrigão. Olha lá, o Rodrigão, centroavante que briga ali pela vaga de titular, né, do ataque do Bahia. Jogou ontem, jogou sábado contra a equipe gaúcha e não desperdiçou a oportunidade, fez o único gol da partida. Rodrigão foi muito acionado no sistema ofensivo do Bahia, que usou e abusou aí do grandalhão na frente, liderando o ataque do Bahia. O Grêmio, né, como eu falava aqui, a gente estava nessa expectativa aí que o Grêmio fosse se reerguer no Campeonato Brasileiro. Começou muito mal os primeiros jogos, né? No jogo de sábado contra o Bahia, a verdade é que, como nós estamos vendo nos melhores momentos, o Grêmio perdeu muitas oportunidades, perdeu muitas chances. O Montoya, né, um jogador que foi contratado aí pela equipe do Grêmio, perdeu 2 oportunidades claras de gol. E com isso, né, o Bahia, que não tem nada a ver com a situação, aproveitou e levou o placar aí de 1-0. Belíssima vitória do Bahia contra a equipe do Grêmio. O Grêmio, que segue numa situação desconfortável no Campeonato
brasileiro, né? O Grêmio está na zona do rebaixamento e a equipe do Bahia, com essa vitória, deu um salto na tabela de classificação. A equipe do Bahia está mostrando, com o comando aí do Wagner, do Roger Machado, né? Uma equipe muito forte, né? Ofensivamente, uma equipe muito bem organizada e tem conquistado resultados importantes nesse campeonato, né? O Bahia chega a 13 pontos ganhos no Brasileirão 2019 e ocupa ali a 7ª colocação. Se o campeonato se encerrasse hoje, o Bahia já disputaria a pré-Libertadores. Está fazendo um grande início de campeonato brasileiro. Do outro lado, o Grêmio está com nada mais, nada menos do que 5 pontos ganhos na tabela de classificação em 7 rodadas. Realmente é um péssimo início de campeonato da equipe do Grêmio. E eu falava no programa passado, né, que o Grêmio poderia se reerguer porque venceu em casa o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que está brigando na parte de cima da tabela, tem uma equipe muito qualificada e a equipe do Grêmio venceu o Atlético Mineiro jogando na Arena do Grêmio. Então a expectativa é que o time comandado pelo Renato Gaúcho pudesse se reerguer no Campeonato Brasileiro e trilhar aí uma sequência de vitórias para sair dessa situação incômoda que é a zona do rebaixamento. Nessa rodada, 7ª rodada contra a equipe do Bahia, a equipe do Grêmio acabou perdendo pelo placar de 1-0 e vai permanecer no Z4. A equipe do Grêmio está na 17ª colocação, ou melhor, 18ª colocação, é o terceiro colocado de cima para baixo, está com 5 pontos ganhos em 7 rodadas aí para você. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar melhor a tabela de classificação, mas você já viu ali no detalhe, a equipe do Grêmio está na 18ª colocação. Renato Gaúcho precisa acordar essa equipe, que é uma equipe muito forte. Eu acredito que o Grêmio vai conseguir, claro, não só sair dessa situação, o Grêmio vai brigar pela parte de cima da tabela. O Renato Gaúcho é um grande treinador, não está fazendo um bom início de campeonato brasileiro, mas com toda certeza a equipe do Grêmio vai se reencontrar ao longo da competição e vai brigar na parte de cima da tabela. Pode anotar aí o que eu estou falando, o Grêmio vai voltar a vencer, vai conquistar as vitórias e vai brigar na parte de cima da tabela. Outro jogo que aconteceu no sábado foi da equipe do Flamengo, recebendo em casa a equipe do Fortaleza, e o quarteto mágico, posso dizer assim, da equipe do Flamengo funcionou na tarde de sábado contra a equipe do Fortaleza. A gente já está vendo aí os gols da partida. Primeiro foi marcado pelo Gabigol, estava bem posicionado ali. E depois o árbitro assinalou mais um gol do Gabigol, fazendo 2-0 para a equipe do Flamengo contra o Fortaleza, sendo que o Gabigol foi o grande nome dessa partida, marcando em 2 oportunidades. A equipe do Flamengo tem, como a gente já disse aqui, uma verdadeira seleção no seu plantel, jogadores muito qualificados, jogadores de muito talento, né? E essa equipe, que até então vinha sendo tocada pelo Abel Braga, né? Vinha mostrando uma certa irregularidade. O Abel Braga foi mandado embora não, ele pediu demissão na última partida. O Flamengo já apresentou, né, já anunciou a chegada de Jorge Jesus, né, o treinador português, grande nome do futebol mundial, Jorge Jesus. Ele vai chegar em junho na equipe do Flamengo, vai se apresentar e vai ficar durante um ano dirigindo a equipe do Flamengo, que agora, além de grandes nomes dentro das 4 linhas, terá também outro grande treinador na beira do campo comandando a equipe. E no jogo de ontem, de sábado, né, entre Flamengo e Fortaleza, a equipe do Flamengo funcionou muito bem, principalmente o sistema ofensivo. Everton Ribeiro foi o grande nome da partida, triangulando ali
as principais jogadas ofensivas da equipe do Flamengo. O Diego também teve uma atuação muito boa. O Arrascaeta, que estava um pouquinho sumido, o Abel Braga não dava ali tanta oportunidade para o Arrascaeta, foi também muito acionado, né, jogando ali pela direita, como ele gosta de jogar. E o Everton Ribeiro, né, foi o grande nome da articulação. O grande nome da partida foi o Gabigol, como a gente está vendo aí, o primeiro gol marcado por ele. Grande triangulação dos jogadores ofensivos do Flamengo. A bola sobrou ali para ele e ele empurrou para o fundo da rede. E apesar de ter perdido, a equipe do Fortaleza, né, foi uma equipe que atacou até bastante a equipe do Flamengo. Como a gente tem visto ao longo da competição, a equipe do Fortaleza é uma equipe muito organizada. O Rogério Ceni tem feito um trabalho fantástico à frente da equipe do Fortaleza, né? A gente falou no último programa sobre os títulos do Rogério Ceni, né? 3 títulos ganhos em 1 ano e meio à frente da equipe do Fortaleza. E falando de Campeonato Brasileiro, todas as equipes que têm enfrentado o Fortaleza têm encontrado dificuldades. A equipe do Fortaleza é muito bem organizada, muito bem montada. Quando tem a bola, explora muito bem o contra-ataque, a velocidade dos seus jogadores. Por isso, a equipe do Fortaleza, eu acredito que não vai brigar pela parte de cima da tabela, mas também acredito que dificilmente a equipe do Fortaleza vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020, porque essa equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tem mostrado muita qualidade e muita organização. É uma equipe muito bem treinada, que sabe jogar de frente contra as grandes equipes. No jogo de sábado contra o Flamengo, prevaleceu o talento dos jogadores do Flamengo. O quarteto ofensivo ali, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, estavam numa tarde muito iluminada, estavam numa tarde em que tudo deu certo. E aí, claro, fica muito difícil bater de frente quando tudo dá certo para outra equipe. Mas mesmo assim, fica aqui a nota de que a equipe do Fortaleza fez uma grande partida e é uma equipe que com toda certeza vai estar ali brigando na intermediária da tabela, dificilmente vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Flamengo com a vitória chegou à 4ª colocação e a equipe do Fortaleza estaciona ali na 14ª colocação com 7 pontos ganhos. Como o campeonato está começando, e eu tenho certeza que o Fortaleza vai conseguir as vitórias e vai ficar bem aqui na elite do futebol brasileiro. Seguindo com os jogos que aconteceram ontem, às 11 da manhã, o Botafogo venceu o Vasco da Gama. Nós vamos aí mostrar o único gol da partida e colocou um pouquinho mais de gasolina na fogueira lá de São Januário. Prevaleceu a lei do ex, né, como de costume. Aí, o primeiro gol e único gol da partida marcado pelo Diego Souza. O cara sabe fazer gol, hein, Vinícius? Olha só, que categoria. Diego Souza dominou a bola bem dentro da área e fez o gol da equipe do Botafogo. Mas o interessante nessa partida é que a equipe do Vasco já mostra uma grande evolução de rendimento. Apesar de ter perdido, precisava, como ninguém, da vitória, né? Porque até então a equipe do Vasco não venceu no Campeonato Brasileiro, mas o time do Vasco já mostra uma evolução mediante o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. A equipe está um pouco mais organizada no seu sistema defensivo, tem articulado melhor as jogadas de ataque e acredito, claro, com o trabalho aí do Vanderlei Luxemburgo, a equipe do Vasco vai conseguir sair dessa incômoda situação que é complicada em diversos fatores. Primeiro, que se o campeonato acabasse hoje, o Vasco estaria rebaixado. E segundo, pelo aspecto psicológico dos atletas, né? Todo jogo o atleta tem aquela pressão de precisar vencer para que a equipe saia da zona de rebaixamento, né? Então, tem esse fator também que limita bastante os jogadores, né? O jogador está sempre ali pressionado pelos resultados, torcida, então isso torna a situação do Vasco ainda mais complicada. O Vinícius ligou a lanterna aqui no estúdio para salientar que a equipe do Vasco ocupa hoje a última posição do Campeonato Brasileiro, vive um
péssimo início de campeonato a equipe do Vasco, já há muito tempo, né? A situação do Vasco já vem, ó, de longa data, sempre ali caindo para a Série B, voltando, todo ano fica naquela cai não cai. Então esperamos que o Vanderlei Luxemburgo possa fazer um bom trabalho e recuperar a equipe do Vasco nessa temporada 2019. Nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta para trazer os outros jogos que aconteceram ontem pelo Campeonato Brasileiro. Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Esportes. Atacadão das Baterias. A maior loja de baterias da região. Aqui você encontra todos os modelos e marcas de baterias. Não compre antes de nos consultar e fazer o melhor negócio. Baterias a partir de R$ 99,00. Entrega e instalação grátis. Avenida Carmine Feola, 1091, ao lado do Estádio do Rio Branco, em Americana. Telefone 34610581 ou WhatsApp 19974023032. Temos lojas também em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Vendas no atacado e varejo. www.atacadãodabateria.com.br. Impacto Run, Corrida da Paz, provas com barreiras, corrida kids, músicas e muito mais. Impacto Run, domingo 9 de junho às 8 da manhã, no Recinto Coiotes Off-Road em Americana. Garanta o seu kit. Acesse bima.com.br. Parte da renda será revertida ao Centro Infantil Boldrini. Impacto Run, patrocínio concessionária Jeep Fattori. Instituto Educacional Americana. Venha testar os seus limites e se divertir muito. Impacto Run. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19 3621 7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Na Mage Toyota, produtor rural tem faturamento direto da fábrica e desconto especial. Temos o Toyota certo para o seu negócio. Existe uma SW4 perfeita para você com conforto e tecnologia. E a melhor experiência a bordo. Espaço com opções de 5 e 7 lugares. E a segurança para qualquer jornada. Hilux, liderança incontestável. Motores fortes e econômicos. Tecnologia a seu favor e o melhor custo-benefício. Esperamos por você na Mage Toyota. Estamos de volta com o RPTV Esportes. Falar da grande final da Champions que aconteceu no sábado, o Liverpool ergueu a taça da principal competição de clubes do mundo pela sexta vez. Festa lá na Inglaterra, o jogo aconteceu em Madrid, como é de costume na Champions League. Todo ano, toda temporada tem uma final definida em um país em que é escolhido antes de iniciar a competição. A final desse ano foi marcada para acontecer em Madrid e lá estava Liverpool e a equipe do Tottenham. Não sei se nós temos os gols aí dessa partida, foi 2-0 para a equipe do Liverpool. Já estamos vendo
as imagens, o primeiro gol foi marcado de pênalti. A equipe do Tottenham não levou muita sorte, né? Logo aos 20 segundos, a equipe do Tottenham sofreu ali esse pênalti, né, assinalado pelo árbitro. O Salah fez o primeiro gol. A gente está vendo aí o lance do pênalti. O Sissoko estava com o bração aberto. Ele estava assinalando, né, a passagem do jogador pelo fundo. Mas a regra diz que quando o braço está aberto, olha lá. Só que, na verdade, agora analisando melhor, Vinícius, o Sissoko abriu os braços, né, talvez assinalando o jogador do fundo. Olha lá, você está vendo que ele está com o dedão esticado, né? Mas não tinha ninguém passando. Então, assim, mas pela regra, a bola bateu, ele impediu a trajetória da bola, o pênalti foi assinalado de forma correta. O Salah fez o primeiro gol do Liverpool. A partir daí a coisa já ficou complicada para a equipe do Tottenham, porém o segundo gol da equipe do Liverpool foi marcado só no segundo tempo, né? O nome do jogador do Liverpool que fez o gol, não me lembro agora, vou até ver se eu acho aqui o nome dele, mas foi o cara que fez os 2 gols na semifinal, né? Naquele jogo épico de 4-0, ele fez 2 gols na partida, foi um dos heróis do Liverpool na semifinal e marcou também o golzinho dele na grande final. O Liverpool voltando a ser o grande Liverpool de tempos atrás, né? Eu lembro na época, lembra dessa época, Vinícius? Gerrard, a geração do Gerrard, que sempre chegava nas finais, né? Ali a temporada 2002, 2003, aquela grande equipe do Liverpool, que sempre era uma equipe muito difícil de ser batida. E agora o Liverpool volta a final já havia chegado no ano passado, mas perdeu a final. E esse ano chega novamente e conquista o título. Esse jogo teve um lance curioso da mulher invadindo o campo, né? Ela invadiu o campo, começou a correr lá entre os jogadores, mas ela foi contida ali e retirada de campo. E esse título, né, coroa o trabalho do treinador do Liverpool, o Klopp, que realmente tem feito um trabalho fantástico à frente da equipe do Liverpool. O Vinícius desenhou aqui no estúdio um paredão para falar do Alisson, que realmente pegou muito no jogo de sábado na final. Foi o grande nome da equipe do Liverpool, né? Fez defesas muito difíceis e se não fosse o Alisson, talvez a equipe do Liverpool tivesse perdido, porque o Tottenham teve grandes chances ali, não só de empatar o jogo, mas também de virar. Garantiu o título para o Liverpool o goleirão Alisson, goleiro da nossa seleção, e o Liverpool, né, conquista o seu 6º título de UEFA Champions League. Os brasileiros na equipe do Liverpool, né, o Fabinho jogou a grande final e o Firmino também, apesar de que o Firmino foi substituído pelo Origi, que é o nome do atleta que fez o segundo gol da equipe do Liverpool, entrou no lugar do Firmino e o rapaz está com sorte, né? Tá com estrela, entrou no jogo e deixou dele também, fazendo o segundo gol da equipe do Liverpool. 2-0 e festa lá em Liverpool, 6º título de UEFA Champions League. Show de bola, grande título da equipe do Liverpool. Falando de Europa, né, teve também o caso do Neymar, que está dando uma repercutida aí de forma geral no mundo, né? O Neymar, claro, é um grande astro do futebol mundial, foi acusado de estupro na última semana. E ele veio no final de semana em rede social tentar explicar o caso, mas parece que a situação do Neymar está um pouco complicada. Nas vésperas, né, praticamente aí do início da Copa América, essa polêmica envolvendo o nome do Neymar, que, querendo ou não, é o grande nome da seleção brasileira. É o grande nome dentro de campo, o camisa 10, é o maior craque da nossa atual seleção, está envolvido nessa polêmica e, claro, independente de qualquer coisa, se o Neymar vai ser condenado ou não, se ele apresentou provas ou não, isso mexe com a cabeça do jogador e atrapalha muito, né, o rendimento dentro das 4 linhas, não apenas do Neymar,
né? Mas também de toda a equipe, de todo o grupo, né? A gente falava que o técnico Tite chega bastante pressionado para essa Copa América, o Brasil precisa ganhar a Copa América e esse caso, né, envolvendo o Neymar, essa acusação sobre a figura do Neymar vem a colocar um pouco mais de peso sobre todo o grupo da seleção brasileira, que querendo ou não está envolvido, né? Teve o caso da Polícia Civil, que foi até a Granja Comari para falar com o Neymar, então isso já cria um certo desconforto, não só no atleta, mas também em todos os outros atletas que estão ali na preparação para a Copa América. E agora a gente vai seguir acompanhando esse caso que é muito polêmico, é muito sério também, né? A acusação, e a gente vai seguir acompanhando para ver o desdobramento dessa acusação envolvendo o nome do camisa 10 da seleção brasileira, o Neymar. Vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro, lembrando que tem amistoso, falei no outro bloco, mas reforçando, nesta quarta-feira tem amistoso entre Brasil e Catar. Vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro. A equipe do Santos venceu fora de casa o Ceará pelo placar de 1-0. O Sanches foi o grande nome dessa partida. A gente está vendo aí o gol marcado pelo Sacha. Ele deu... Que tapinha nojento, né? Falando na gira do futebol, foi com nojo esse cruzamento para dentro da área. É um grande jogador, né? O Carlos Sanches, já há muitos anos na seleção do Uruguai, vem sendo titular na seleção uruguaia, né? E aqui no Brasil, pelo Santos, está jogando muita bola. O Sanches, ele tinha jogado em outro clube brasileiro, foi no Grêmio que ele jogou? Eu não estou lembrado agora também, mas se não for a memória, o Sanches já havia passado pelo futebol brasileiro, ele foi liberado da Copa América. O Nico Lopes também não foi convocado, né, para a Copa América, são os dois uruguaios que estão aí jogando no futebol brasileiro. O Arrascaeta que eu não vi. O Arrascaeta foi convocado para a Copa América? Também foi liberado, né? Jogadores que foram liberados para a Copa América, esses uruguaios que atuam no futebol brasileiro. E a equipe do Santos jogando fora de casa conseguiu uma importante vitória contra a equipe do Ceará, placar de 1-0 para a equipe do Peixe. O Santos, que está ali na terceira colocação, tá na briga aí pelos líderes do campeonato. E a equipe do Ceará está ali na intermediária, está com 9 pontos ganhos, faz um bom campeonato brasileiro, né? Dentro daquilo que a gente espera de cada equipe, eu acredito que o Ceará está fazendo ali o esperado. Claro, jogando em casa, se tratando de Série A de brasileiro, o Ceará buscava o resultado positivo, minimamente um empate, mas acabou perdendo para a equipe do Santos. Porém, a equipe do Ceará está ali na intermediária, 9 pontos ganhos, está um pouquinho mais tranquilo. Foi aniversário do Ceará no domingo? Ontem, né? Domingo conhecido como ontem também, 105 anos da cidade, do time, né, do Ceará, comemorou ontem. Infelizmente não rolou uma festa lá para o torcedor do Ceará, porque acabou perdendo, mas o Ceará completou 105 anos de história. Seguir falando de campeonato brasileiro, a equipe do Atlético Paranaense venceu em casa o Fluminense pelo placar de 3-0, devolveu no Fluminense o que tomou lá na Argentina da equipe do River Plate. Tomou um sacode jogando a final da Recopa contra o River, né? Ganhou de 1-0 aqui em casa, jogando no Paraná. A expectativa era grande, a gente até falava no último programa, né? A equipe do Atlético Paranaense ia enfrentar uma grande pedreira, mas tinha sim chances de sair campeão. Tomou 3-0 do River, aí não tem jeito, né, Vinícius? Aí a equipe do River veio com tudo e acabou vencendo pelo placar de 3-0. A gente está vendo aí os gols da partida, marcado pela equipe do Atlético Paranaense. O Fluminense jogou com um time meio misto, né? Não estavam ali todos os titulares, mas o Atlético Paranaense não quis saber de misto, titular, reserva, enfiou 3-0, importante vitória do Atlético Paranaense sobre o Fluminense. Na sequência, a gente vai de São Paulo e Cruzeiro, jogo dos times em crise, podemos colocar assim. O São Paulo, que perdeu para o Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil, chegava para esse jogo super pressionado, né? Os torcedores foram lá no CT da Barra Funda protestar.
E os torcedores esperavam uma vitória contra a equipe do Cruzeiro. Do outro lado, o Cruzeiro também está em crise por conta das denúncias, né, que ocorreram na semana passada de lavagem de dinheiro, esquema envolvendo jogadores menores de idade, enfim, uma série de situações envolvendo também o presidente do clube, né, em relação aos seus ganhos à frente do cargo de presidente. As duas equipes com crises internas chegaram para esse jogo que aconteceu ontem no estádio do Pacaembu e ficou tudo igual. Gols marcados pelo Pato, a gente está vendo o gol do Pato, e depois o gol marcado pelo Thiago Neves, um belíssimo gol cobrando falta já no segundo tempo, que decretou o empate em 1-1 entre São Paulo e Cruzeiro. Vamos agora de Atlético Mineiro e CSA. O Atlético Mineiro segue na perseguição do líder Palmeiras. Fez 4-0 na equipe alagoana. A gente está vendo aí os gols da partida. O primeiro gol foi marcado de pênalti pelo Fábio Santos. Bateu bem ali o pênalti. Depois o Casares fez um golaço. O Xará fez o terceiro e o Adilson fez o quarto gol. Nesse jogo foi engraçado que o Casares, ele deu uma declaração muito engraçada, né? Teve uma falta que o Luan pediu para bater e o Luan acabou isolando, né? E o Casares disse que deixou ele bater porque para o jogador pegar confiança, né? O Luan, e disse que nos treinos ele sempre bate bem. Mas como o Luan isolou, ele falou que na próxima vez que o Luan pedir para bater falta, ele vai mandar o Luan tomar naquele lugar. Ele falou, acho que foi na rádio que entrevistou ele, e foi muito engraçado a sinceridade do Casares na sua entrevista. Fez um belíssimo gol de falta, bate muito bem na bola. O Casares é equatoriano, né? Equatoriano, Casares, jogador do Atlético Mineiro. Na sequência, vamos de Chape e Palmeiras. O Palmeiras segue na liderança, apesar de estar com um jogo a menos, né? Afinal, o confronto contra o Botafogo não foi homologado pela CBF, então o Palmeiras não está com os 3 pontos na tabela de classificação, mas também está com um jogo a menos. Mesmo assim, ainda é líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí os gols dessa partida entre Chapecoense e Palmeiras. O Palmeiras abriu o placar com o Eduardo. Depois a equipe da Chape chegou ao empate de pênalti com o Everaldo. A gente está vendo aí o lance, né? Mãozona na bola, o Everaldo bateu bem. E depois o Marcos Rocha. O Marcos Rocha fez o segundo. Vinícius, analise esse gol. Volta pra gente aí, Arthur. Volta pra gente. Foi por querer ou foi sorte o segundo gol do Marcos Rocha? Será que foi sorte? A gente tá reprisando de novo. O Dudu fez o primeiro gol do... Eu falei Eduardo. Ficou estranho, né? O Dudu fez o primeiro gol do Palmeiras, o segundo de pênalti da Chape e o terceiro que foi do Marcos Rocha, que eu perguntei para vocês se foi sorte ou não. Ele pegou meio de rosca, meio de canela. Mas é importante que a bola entrou, o Palmeiras conquista os 3 pontos e mantém-se na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos. E para encerrar, a equipe do Internacional venceu o Avaí pelo placar de 2-0, que marcou, entre aspas, a despedida do Guerreiro, que vai jogar agora a Copa América. A gente está vendo aí, gol de Guerreiro, gol de centroavante, bola sobrou ali, ele empurrou para o fundo da rede e o Edenilson depois marcou o segundo gol da equipe do Internacional. E Edenilson também está fazendo muito gol, hein? Edenilson está jogando muito bem. Vamos para a tabela de classificação, para a gente encerrar o nosso programa. Taca na tela para a gente aí a Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder com 16 pontos e tem ainda um jogo a ser feito, que é o jogo contra o Botafogo. Está seguido de Atlético Mineiro, Santos, Flamengo e Internacional. Na sequência nós temos o Bahia na 6ª colocação com 13 pontos ganho em 7 rodadas. O Botafogo é o 7º com 12, mas ainda tem uma partida. E o São Paulo é 8º, o Corinthians é o 9º e o Atlético Paranaense é o 10º. Olha aí, o Ceará mesmo perdendo em casa no dia do aniversário do clube mantém-se na 11ª colocação com 9 pontos. O Goiás é o 12º, seguido de Chapecoense, Fortaleza e o Cruzeiro, 15º colocado.
Vamos lá agora para a parte de baixo da tabela. Ainda fora do Z4 nós temos o Fluminense, que é a primeira equipe fora do Z4, com 6 pontos ganhos, seguido do pessoal que está no desespero, que é o CSA, com 6 pontos ganhos, o Grêmio com 5 pontos, está na 18ª colocação, Avaí é o 19º com 3, e o Vasco da Gama, que está lá na lanterna da competição com 3 pontos ganhos. Apenas Vasco e Avaí não venceram no Campeonato Brasileiro 2019. Sinal de alerta lá no Avaí e também no Vasco da Gama. RPTV Esportes está chegando ao fim. Quero agradecer muito a sua audiência que nos acompanhou aqui na programação da RPTV. E lembrar, quinta-feira nós estamos de volta, dando sequência na programação da RPTV com RPTV Esportes. Forte abraço a todos!